Olá, pessoal! Hoje a nossa aula vai ser sobre os primeiros anos de aquisição da língua. Desde o início da vida, o bebê então ele começa a interagir com a sua língua, pois mesmo que ainda não fale, ele está de ouvidos atentos à mãe, ao pai, aos familiares, à televisão, à música e de modo quase instintivo ele começa a querer falar, a provar e descobrir um mundo de conhecimento ao seu redor, pois tudo é novo. Todos os que estão à sua volta têm aí uma capacidade incrível de liberar um som, às vezes alto, outros baixos ou até sussurrado. Quando vai descansar a criança, então ela observa o som que acalma, a cantiga de ninar. Então ela percebe que para cada momento existe um som e começa a querer imitá-lo. Ela chora, balbucia e quando está com fome, ri, libera alguns sons de possíveis letrinhas quando gosta de alguma coisa, ela grita quando algo está errado. Os adultos, então, eles começam a ensinar as primeiras palavras, mamãe, papai, vovó, vovô, e assim a criança vai se formando como um falante nativo de sua língua e, com o passar do tempo, já sabe liberar o som exato para cada momento. O falante nativo segue o mesmo princípio da fixação da língua portuguesa como nativo no Brasil, ou seja, o qual se deu primeiramente como a fala, originada do latim vulgar. No último ano do ensino infantil e principalmente no primeiro ano, que acontece ali na primeira fase, a criança ela começa a ter contato com as letras, com o alfabeto, com a primeira letrinha do nome e se encanta por esse universo de novas possibilidades. A questão da associação, pessoal, da letra com o som começa nessa fase da alfabetização. Bom, então a criança ela já começa a imitar a letra da professora, de livrinhos, a se esforçar, para que saia igual à letra do quadro ou da tarefa. Mais tarde, a criança começa a entender que ela pode fazer o seu próprio número 2, o número só dela, ou um número que ela criou, ou até escrever o seu nome do jeito que ela gosta, com L maior do que a linha. Pessoal, o importante aqui é que a criança esteja e seja monitorada, sim, mas sem muita cobrança, ok? Já que nessa fase da educação infantil, que é uma fase de desenvolvimento da criatividade e também do potencial artístico. No entanto, então, com o passar ali de alguns meses, a criança ela vai perceber que as letras, elas acompanham as linhas do caderno e que para ficarem iguais, mais harmônicas. Alguns, eles adequam aí a questão do caderno de caligrafia. Outros vão moldando a letra do próprio jeito, do seu próprio modo. As primeiras sílabas são escritas com muito esforço através do ditado da professora. Ao final do ano, então, a criança ela já sabe que macaco é a junção das sílabas macaco. Por quê? Aprendeu as famílias de cada uma. A família do ba, de bolo, do ca, de cama e assim por diante. Então, nos anos seguintes, já iniciada a questão da leitura, o aluno ele desenvolve ainda mais a sua escrita e claro que a velocidade aí ao escrever. Então, nós temos aqui facilidades, com memória visual e aprendizagem a partir do lúdico, ou seja, jogos pedagógicos que podem ser feitos em sala de aula ou até em casa. Os professores, eles devem sim incentivar os jogos. Os pais também, jogo de memória, tem jogo de tabuleiro, jogo de montar, o quebra-cabeça. Pessoal, aqui o mais importante, é incentivar. Os pais e professores, eles devem interagir também com a criança. E sabemos que nos dias de hoje, os pais não têm tanto tempo, aquele tempo disponível, mas é muito importante estar em contato com a criança nessa fase, mesmo que seja aos finais de semana. Pode ser até mesmo
um jogo de amarelinha, já que o convívio social entre os coleguinhas e os familiares, primordial nessa fase. Um bom convívio, né, com os demais oferece aí à criança maior percepção do mundo ao seu redor e de si mesma, o que resulta em segurança, resulta em autoestima e até um melhor entendimento aí a respeito dos demais. É importante aqui, pessoal, que os pais e também os professores, eles monitorem aí as crianças, mas como auxiliadores, como facilitadores da aprendizagem. Claro, porque a criança, ela tem que fazer a sua tarefa e, se for preciso apagar, fazer de novo, até achar que está de acordo com o que ela é. Afinal, o que é a aprendizagem da língua, senão a expressão de si mesmo em um papel? Pessoal, por hoje é só. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula. Nos encontramos em breve e até mais.